No WW de hoje, vamos analisar essa resiliência de Bolsonaro e também vamos falar sobre a agenda econômica do segundo semestre. Uma pesquisa da Arco Advice mostra que o Congresso Nacional vê até com bons olhos aí as propostas econômicas do governo Lula. A dúvida é se vai dar para aprovar tudo e vamos debater isso aqui com o Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Também lá conosco o Andrei Roman, da Atlas Intel, que nos ajudou aí a detalhar essa pesquisa. E a Thaís Herédia, estreando comigo aqui conosco, né? Eu aqui substituindo o William. Vamos lá, né, Thaís? Vamos. Me ajuda, vamos lá. De mão dada. Bom, vamos começar aqui falando de Jair Bolsonaro, né? Mesmo tendo seu nome envolvido em diversas investigações, o ex-presidente mantém uma influência intacta ali junto a uma parcela expressiva do eleitorado. Vamos acompanhar. A defesa do ex-presidente apresentou na última quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários referentes ao período em que Bolsonaro esteve à frente do Executivo. A decisão ocorre uma semana após o ministro Alexandre de Moraes autorizar a quebra dos sigilos bancários de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal no âmbito da investigação sobre um suposto esquema de venda de presentes oficiais recebidos durante o mandato de Bolsonaro. Além disso, a Polícia Federal avalia pedir ao Supremo o bloqueio dos 17 milhões de reais arrecadados por Bolsonaro via Pix. A suspeita dos investigadores é que esse dinheiro pode ter relação com a venda de presentes oficiais. Mesmo tendo seu nome envolvido em casos como esse, a força eleitoral de Bolsonaro se mantém. Segundo a pesquisa mais recente da Atlas Intel, se ocorressem eleições no próximo domingo e o atual presidente Lula e Bolsonaro fossem candidatos, 48,1% das pessoas dizem que votariam em Lula, contra 40% que responderam preferir Bolsonaro. Em um cenário em que nenhum dos dois saia candidato, 40% dos entrevistados afirmaram que votariam em alguém indicado por Lula, ante 38,3% que votariam naquele indicado por Bolsonaro. A pesquisa mostrou ainda um movimento de transferência de votos. Entre os eleitores de Lula, 72,7% votariam em um candidato apoiado pelo petista e ninguém votaria naquele apoiado por Bolsonaro. Ao passo que entre os eleitores de Bolsonaro, 84,8% disseram que votariam em quem o ex-presidente indicasse, mas 9,6% admitiram votar em um candidato indicado por Lula. A pesquisa ouviu 1.232 pessoas entre os dias 23 e 24 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Andrei Roman, por que essa resiliência do Bolsonaro, mesmo diante dessa artilharia toda aí, das últimas semanas principalmente? Boa noite, Caio. Me parece que ao longo dos últimos anos, esperamos uma bala de prata ou para abalar a popularidade do Bolsonaro, se trata de lulistas, ou uma bala de prata para, de alguma forma, acabar com a hegemonia do Lula sobre a base mais pobre do eleitorado quando se trata dos eleitores conservadores. E nenhuma dessas duas balas está chegando, e isso tem muito mais a ver com os próprios eleitores do que com essas duas lideranças. A resiliência do Bolsonaro não é efetivamente em decorrência da figura do Bolsonaro enquanto líder político, dos seus erros ou acertos. Se trata muito mais de uma polarização muito enraizada a nível político, cada vez mais a nível social e cultural no país. Isso faz com que, mesmo quando o Bolsonaro enfrenta escândalos, investigações, inúmeras polêmicas, e eu diria que essas últimas até nem são os mais fortes, não são as mais fortes tempestades que ele enfrentou. Precisamos lembrar que a gente está falando sobre um presidente que lidou com uma pandemia que matou milhões de pessoas
E nesse contexto, mesmo tendo uma avaliação muito controversa sobre a gestão da pandemia, ele conseguiu conservar o seu capital político. Então, se isso aconteceu no contexto da pandemia do Covid-19, me parece bastante evidente que também vai acontecer quando a gente trata de um escândalo de joias, por exemplo, onde a gente vê que, de fato, a grande maioria dos seus eleitores vão preferir acreditar de que, de fato, ele era o dono efetivo, o dono autêntico daquelas joias. E, de qualquer maneira, irão problematizar isso num contexto em que também, ao longo do tempo, tivemos investigações de corrupção sobre os oponentes políticos e, principalmente, sobre as lideranças do PT. Então, André, deixa eu só jogar aqui, só para a gente circular. Desculpa te interromper, porque eu vou fazer a mesma pergunta e a gente vai voltar contigo aí. Acho que você está no Rio de Janeiro, né? Salvo engano, a gente se falou hoje à tarde. A gente vai voltar... Perdão? Estou em Fortaleza. Fortaleza, perdão. Cristiano, a sua leitura ali, por que dessa resiliência? O André coloca... Não é a pior crise do Bolsonaro, é algo enraizado na sociedade brasileira, esse apoio a essa agenda que o Bolsonaro implementou, tentou implementar, ajudou ele a se eleger. Qual que é a sua leitura? Porque o Bolsonaro, né, nas pesquisas ali, ele tem, se o segundo turno fosse domingo, 42%, né, de intenção de voto. Por quê? Bom, de um lado... Caio, você tem ainda um desgaste que o PT também sofreu. Então, o Lula também venceu muito essa eleição por conta de todos os problemas decorrentes da gestão do Bolsonaro, especialmente na gestão da pandemia. Quando você olha na pesquisa lá, você percebe, por exemplo, uma rejeição alta ainda no grupo feminino, no eleitorado feminino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele verbalizou, vamos dizer assim, algumas teses defendidas por um grupo do eleitorado mais conservador, de que não tinha representante no grupo político, no espectro político. Ele captou isso e acabou conquistando esse eleitorado. E também, ao longo do tempo, a gente viu o PSDB se desmanchar. Então, não existe uma outra liderança. Então, se você não é hoje Lula, PT, você é Bolsonaro, pela agenda antagonista que esses dois se enfrentam. Então, essa polarização, como disse o Andrei de fato, explica isso. E todo esse escândalo das joias aí ainda não é visto como um grave... vamos dizer assim, crime cometido pelo presidente. Na medida que foi presente que ele recebeu, se ele não declarou, então isso é, de certa forma, relativizado. Não houve, por parte do Bolsonaro, na visão dos seus apoiadores, nenhum tipo de lesa pátria em relação a dano financeiro ou de corrupção. E isso, de certa forma, é atenuado pelo eleitorado e pelo apoiador, especialmente aquele mais radical. Interessante. Eu sempre tenho essa percepção de enquanto houver Lula e PT, vai haver alguém forte do outro lado. E hoje, ainda quem simboliza isso é o Bolsonaro, o que ajuda a gente a entender esses números. E você, Thaís? Você sabe, Caio, que quando você trouxe hoje essa pesquisa, eu fui fazendo as correlações, né, com o Trump, que a gente está assistindo agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, indiciado e fichado como criminoso, e ainda assim com uma mega preferência de votos entre os republicanos, mas também com uma boa parcela de votos nos Estados Unidos. Ele, na época da campanha, ele dizia, se eu descer aqui e atirar numa pessoa na Quinta Avenida, ainda assim eu vou ser eleito presidente, né? E tanta coisa saiu ruim dele e isso não aconteceu. Lula preso era um candidato fortíssimo, preso. Ele era um candidato fortíssimo a vencer as eleições em 2000. Thaís, diga-se de passagem que por conta dessa força do Lula, ele tirou o Haddad de 2% para jogar para 46%. Exato, é isso que eu ia falar. Ele jogou, que a gente viu na pesquisa ali, tem uma pergunta específica se vota em quem o Bolsonaro apoia. Lula corrobora esse comportamento, né? Quando ele faz de Haddad o seu candidato e Haddad tem uma votação
expressiva. Então, o que você disse aqui dessa polarização, vamos dizer assim, essa intensidade do apoio, no matter what, né, não importa o quê, me parece uma característica muito forte de hoje, dessa coisa das tribos, né, das tribos divididas, de uma quantidade de uma pregação, é uma pregação muito forte. O PT sempre foi muito bom em pregação, né? O Lula, desde o mensalão, a pregação do PT, e ainda com um discurso muito social e tal, era muito forte. O Bolsonaro teve a pregação dele, né? Que nós consideramos várias situações, né, coisas bárbaras e tal, na época da pandemia, mas ele também tinha a pregação dele, assim como o Trump. Então, eu enxergo isso muito assim como um fenômeno natural da sociedade, mas mais acentuado hoje em função dessas divisões de tribos e excesso de informação que a gente tem atualmente. Interessante. Ô, Andrei, será que dá para a gente dizer que esse cerco torna o Bolsonaro uma vítima ou fortalece um discurso de vitimização por parte do Bolsonaro que acaba ajudando também nesse processo de manter praticamente intacto grande parte do capital político? Caio, a gente fez justamente essa pergunta numa outra pesquisa também, encomendada pela CNN, sobre o escândalo das joias, e acaba que 40% do eleitorado considera ele uma vítima. Ele considera ele uma vítima, uma caça-bruxas, acima de acusações exageradas formuladas por atores do judiciário que não seriam imparciais, de acordo com os apoiadores do Bolsonaro. Então, sim, fortalece, de fato, a pauta de vitimização, do meu ponto de vista, e essa pauta de vitimização, de fato, reforça esse cenário de polarização extremada que o país sofre hoje. Então, se a gente está pensando, sim, qual seria um cenário onde, aos poucos, o Bolsonaro poderia perder o domínio desse segmento tão expressivo do eleitorado, me parece que isso vai se dar mais num contexto em que ele desaparece mais do noticiário, em que se fala menos sobre ele, bem ou mal, e se fala mais sobre outras pautas. Na medida em que ele sempre está como foco da atenção, assim, não vejo como sairemos desse cenário tão rápido. E como o Thaís bem percebeu, não é algo tão diferente de outros lugares pelo mundo afora. Nos Estados Unidos, o Donald Trump foi mais uma vez indiciado em um outro processo judicial, e se a gente olha a média das pesquisas, ele é provavelmente hoje favorita para vencer as próximas eleições presidenciais, mesmo na circunstância de uma foto dele preso lá em Atlanta, é divulgada pelas redes sociais e viraliza. Isso não faz com que o capital político do Trump se esvazie, desde que os seus apoiadores acreditem que ele está sendo uma vítima de uma perseguição judicial. É muito parecido com o que está acontecendo hoje também com o Bolsonaro. De certo modo, então, o que você diz é que falar de Bolsonaro, ainda que negativamente, mantém ele vivo e com uma força política, segundo a pesquisa aí de vocês, forte politicamente, né? Um player ainda, né? No tabuleiro político. Ô, Cristiano, no cenário extremo, supondo, né, uma prisão ali, como ocorreu com o Lula também, tem esse debate, isso se mantém? Ou tem uma... É possível imaginar um cenário em que Bolsonaro se fragiliza politicamente? Uma prisão seria esse cenário ou não? É o contrário, né? Olha, Caio, a gente viu acontecer um fenômeno com o Lula, que foi justamente o fato da prisão, e isso não fragilizou o Lula, né? Porque o PT usou muito o discurso também da vitimização, né? Então, o Bolsonaro também... Qual é a diferença entre Lula e Bolsonaro, no meu ponto de vista? Interessava ao PT e o Lula tinha uma ligação muito forte com o PT e o PT dependia muito do Lula. O Bolsonaro é ele sozinho. Se eventualmente isso acontecer com ele, a gente precisa ver qual vai ser a postura do PL.
o PL vai abraçar com ele, vai fazer uma vigília para todo dia dar bom dia e boa noite para o Bolsonaro, mantê-lo na mídia também. E essa estrutura partidária a favor dele também vai ajudaria ele a ficar como um cabo eleitoral forte, usar esse poder que ele tem de mobilização junto ao Bolsonaro. Se eventualmente começam-se a afastar, até mesmo pela atração que esses partidos do chamado Centrão estão tendo em relação ao governo Lula, ele, eventualmente, ao longo do tempo, pode acabar caindo no esquecimento. Então, e são longos 3 anos também, Caio, que a gente vai ter até a próxima eleição, 3 anos e meio, mais ou menos, né? Então, eu acredito que vai depender muito também de uma estrutura favorável a ele para defendê-lo e para manter esse discurso dele também vivo. Ô Thaís, agora de certo modo também uma pesquisa como essa mostra né, que o antipetismo ele existe, ele é forte, ele vai buscar encontrar alguém. Para fins de economia, para fins de setor produtivo e setor financeiro, que tinha um alinhamento à agenda, pelo menos, do governo Bolsonaro, mantém vivo, na sua percepção, quando você conversa, cobre brilhantemente essa área, o setor produtivo e financeiro já entubou o Lula, já aceita o Lula, já gosta, ou ainda sonha, não digo com Bolsonaro, mas com uma liderança à direita que encampe a agenda liberal que o Paulo Guedes, por exemplo, levou adiante? É muito interessante, Caio, pelo seguinte, o que eu percebo hoje, né, e eu acompanhei muito de perto os últimos movimentos mais radicais da política, a vitória da Dilma ali, entre Dilma e Aécio em 2014, foi um momento muito interessante para entender a cabeça do empresariado, da Faria Lima. Ali houve uma cisão muito grande, porque vamos lembrar que em 2010 o Lula tinha um apoio de todo mundo, inclusive do mercado financeiro, né, do setor produtivo, os grandes empresários estavam sempre em torno dele e tal. Então foi em 2014, com Aécio, que a coisa rompeu de vez. E depois daquilo veio 2018 e agora 2022. Agora, entre 2014 e 2022, o Brasil viveu crises agudas. Nós tivemos 2 anos de recessão, uma recuperação muito lenta, reformas que foram reconhecidas e foram acatadas e hoje talvez a gente esteja colhendo esse fruto. Tem todo um estudo de campo sendo feito pelos economistas para entender o quanto das reformas que realmente estão mudando estruturalmente a atividade econômica brasileira. Eu percebo que tem hoje não só uma exaustão dessa adesão direta, de um alinhamento direto, como um pragmatismo necessário. Então, o pragmatismo necessário olha, eu já apanhei tanto que agora eu não posso tomar tempo com isso. Então, óbvio que tem o bolsonarista roxo, óbvio que tem o petista roxo, né, entre os grandes empresários. O mercado e boa parte do setor produtivo acabou se identificando muito com o Bolsonaro nos últimos anos, mas houve uma divisão. E o que eu percebo hoje, ouvindo, conversando, CEO, CFO, mercado financeiro, setor produtivo, é a necessidade de um pragmatismo. Vamos, porque a gente já perdeu muito. Sim, vamos andar para frente, né? Vamos andar para frente, sim, o que a gente tem, vamos embora. Sim. Bom, gente, a gente está falando bastante aqui dessa situação do Bolsonaro. A gente separou uns quadros justamente para tentar entender. Claro, o Bolsonaro não pode ser candidato por 8 anos, mas vamos ver quem seriam os possíveis candidatos mais beneficiados, não só com o apoio do Bolsonaro, mas também com o apoio do Lula. Mostra aí, Fernanda, olha lá. Dos eleitores de Lula, Fernando Haddad teria 28,9%, é o preferido dos eleitores de Lula numa eventual transferência de votos. Simone Tebet, 21%, Flávio Dino, 20%, Geraldo Alckmin, 6%, Gleisi Hoffmann, 6%, Camilo Santana, 3,5%. Aí é interessante, quando olhamos a tela seguinte, nos eleitores de Bolsonaro, né? Quem seria ali, quem são os preferidos, né, nessa impossibilidade também do Bolsonaro ser candidato e de transferir voto? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, 41%, muito mais do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 29%. Governador de Minas Gerais, 27,9% a Michele, perdão. E o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, com 6,5%. Flávio Bolsonaro, senador, 5,6%. Depois já começa lá embaixo na lista. Braga Neto, 3%. Ronaldo Caiado, 2%. Tereza Cristina, 1%. Ratinho Júnior, governador do Paraná, 1%. Enfim, Magno Malta ali, com 0,2%.
Andrei, o que dá para a gente... Essa força, essa resiliência do Bolsonaro será abraçada, vai ser transferida para quem? Né? E é importante colocar nessa pergunta que o Tarcísio, pelo menos, tem dado todos os sinais, claro que 2026 está muito longe, mas que não quer ser candidato. Ele pretende, pelo menos as pesquisas aqui em São Paulo apontam que vai bem em popularidade. Então, a gente tem que olhar um cenário sem o Tarcísio em 26, sem o Bolsonaro, mas com muita gente que é de direita e que não quer uma renovação desse projeto político do Lula. Para onde que vai? Para onde irão esses eleitores? Eu diria, Caio, que esses eleitores irão para onde o Bolsonaro quiser indicar ou para onde o Lula quiser indicar, se for do lado do Lula. Tem duas outras perguntas que a gente fez que de fato mostram que o vencedor de fato dessa transferência é simplesmente o candidato que for escolhido por qualquer um dos dois. No caso do Bolsonaro, 70% dos seus eleitores dizem que votariam em qualquer candidato que é o Bolsonaro. E no caso do Lula, 56% votariam neste candidato. Então, não se trata de um nome, se trata simplesmente da preferência de cada uma dessas duas lideranças políticas. Então, essa vantagem de agora do Fernando Haddad, de um lado, ou do Tarcísio de Freitas, do outro lado, acaba sendo uma vantagem bastante relativa num contexto em que nem o Lula nem o Bolsonaro tomaram ainda a decisão de qual será o candidato que eles irão apoiar pela frente. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha o caso do Tarcísio. A gente fez essa pergunta um mês atrás e o Tarcísio tinha 60% da preferência no público conservador. Agora está em 40%, provavelmente por conta da disputa pública que existiu entre ele e o Bolsonaro por conta da aprovação da reforma apoiada pelo Fernando Haddad do sistema tributário. Então, se trata de um cenário bastante volátil, justamente por conta do domínio tão forte que tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem sobre os seus eleitores. Um sinal de apoio para um outro candidato ou de desagrado em relação a um dos candidatos que hoje em dia está ou parece estar bem posicionado parece ser suficiente para que esses eleitores mudem de rumo. E isso, Caio, me parece bastante grave, refletindo sobre o que a gente entende pela qualidade da democracia no Brasil e no mundo, certo? Teremos daqui a 2 anos eleições municipais. E em muitas cidades é possível que, por conta desse cenário de polarização, o segundo turno não vai se dar entre os melhores candidatos em termos de fazer uma boa gestão pública nos seus municípios, mas simplesmente entre candidatos que conseguem surfar ou de um lado a onda bolsonarista ou do outro lado capitalizar acima do voto de esquerda. Isso vai ser ruim para muitos municípios no Brasil, onde candidatos de terceira via que seriam talvez melhor preparados para fazer uma boa gestão pública simplesmente não conseguirão chegar no segundo turno. Não acredito que estou exagerando quando a gente pensa no que aconteceu nas últimas eleições para governador, por exemplo, onde a gente já viu esse cenário em vários estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, por pouco, o Onyx Lorenzoni não esteve no segundo turno e não ganhou o estado do Rio Grande do Sul. E tivemos esse cenário se concretizando em outros estados. Então, acho que essa reflexão sobre o custo que a polarização tem sobre a qualidade da democracia me parece algo que deveríamos debater mais. Bom, Cristiano, o Tarcísio precisa do Bolsonaro? Precisa, né? A gente vê que o apoio dele aí a transferência de voto deles, ou pelo menos o potencial de transferência é muito grande. Ele já partiria, vamos dizer assim, de um piso alto, agora teria que ver qual que seria o teto também, porque o Bolsonaro também desperta isso. Mas o Tarcísio, ele não assume a candidatura, não irá assumir, Caio, até as vésperas da eleição. Não tem por que ele fazer isso. A gente lembra que o ex-governador Dória fez isso, colocou isso como um meta e ele acabou sendo muito penalizado, tanto eleitoralmente quanto
sob a ótica do partido. Vale dizer que ele ganhou umas prévias e que o partido não quis ir com ele, né? Então, ele foi muito penalizado por isso. Então, dificilmente o Tarcísio vai incorrer no mesmo erro. Obviamente que o Tarcísio tem essas duas alternativas, ou ele disputa uma reeleição, ou tenta a presidência da República, e o Zema tem ali, ou ele vai também à presidência da República, ou tenta o Senado, que é um sonho menor. Agora, a Tereza Cristina também foi uma cotada, vamos dizer assim, para ser vice do Bolsonaro, acabou não sendo. Eu entendo que essa seria também uma chapa potencialmente forte, porque como a pesquisa Atlas trouxe, justamente essa grande dificuldade ainda do Bolsonaro em relação ao eleitorado feminino. E, eventualmente, a ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, poderia ajudar nesse quesito, se ela eventualmente assume uma posição, por exemplo, de vice do Tarcísio em 2026. Aí tem uma chapa que pega super bem com o empresariado, porque essa transição que eu percebo Tarcísio já é um escolhido, né, por muitos, pela gestão que ele fez no governo Bolsonaro, o pragmatismo, a visão dele com a coisa do investimento e tal. Então, especialmente o posicionamento correto na reforma tributária. Eu ia falar exatamente agora isso. Então, assim, a coisa da reforma tributária, o apetite que ele tem pela abertura, pelo investimento. Então, isso é música para os ouvidos, né? Então, quem não queria nem Lula nem Bolsonaro e foi com a Simone Tebet, vocês vão se lembrar, um movimento de empresários enorme de apoio a ela, que ficou meio órfão da polarização, já escolheu o Tarcísio, não importa com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. O que eu ouço muito é que a aproximação de Bolsonaro com o Tarcísio faz parte do jogo político, mas que o Tarcísio não precisa do Bolsonaro. Então, essa é uma chapa que tem a diversidade por ter uma mulher, é uma mulher que tem uma representação gigantesca numa área, num setor brasileiro que é hoje o que, inclusive, nos traciona a atividade econômica. André Roman, muito obrigado pela pesquisa, pela sua disposição de entrar aí do Ceará, Fortaleza, e um excelente final de semana para você. Obrigado. Boa noite. Até logo. Bom, daqui a pouco o governo vai publicar na segunda-feira taxação de fundos exclusivos e offshore. Até já.